Tomemos algum tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado O Nosso Futuro e as Profecias. Qual é o futuro daqueles que acreditam em Deus? Eles falham quando tentam algo? Em relação ao nosso futuro, Deus deu-nos muitas palavras na Bíblia. Ele preparou um mundo onde não haverá mais morte. Esse mundo estará cheio de alegria, felicidade e cânticos transbordantes. O apóstolo João viu uma revelação e registou-a na Bíblia. Está escrito no livro do Apocalipse que Deus preparou para nós, filhos celestiais, um mundo glorioso que está cheio de felicidade, esplendor e mistério indescritíveis. Quando Jesus veio a esta terra há 2000 anos, ele também disse: "A casa de meu pai tem muitas moradas." Jesus também nos fez saber que ia para o céu para nos preparar lugar. Que tipo de morada é o lugar que Deus preparou para nós? Um mundo belo e gracioso que não pode ser comparado com a vida presente foi preparado para nós. Para conseguir isto, Deus também mobilizou muitas profecias na Bíblia. As pessoas continuam a encontrar o seu futuro no desespero, vivenciando apenas as atribulações, as dificuldades e os sofrimentos que enfrentam. É por isso que as pessoas costumam dizer: não há futuro, há escuridão à frente. Uma vez que Deus preparou um futuro brilhante para nós, não devemos usar expressões como esta, pois não? Hoje, em relação a este assunto, vejamos a palavra de Deus, escrita em Isaías capítulo 14. Vejamos Isaías capítulo 14, versículo 24. Vejamos o versículo 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Deus não costuma jurar, não é uma expressão comum nas suas mensagens. Vejamos agora cuidadosamente o que ele diz a seguir, pois deve ser algo de grande importância. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, o que vai acontecer, assim sucederá. Deus jurou que isso certamente seria feito. Então, de quem são as palavras dos 66 livros da Bíblia? São as palavras de Deus e os pensamentos de Deus, não são? É também através da gestão de Deus que Ele quer realizar isto. Por isso, a Bíblia contém os pensamentos e a gestão de Deus. Vejamos novamente o versículo 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E, como determinei, o que é que vai acontecer, assim se efetuará. Então, se Deus promete dar-nos o eterno reino dos céus, dar-nos um futuro brilhante e dar-nos uma alegria transbordante todos os dias, tudo isso se tornará certamente realidade. Não são as promessas de Deus completamente diferentes, de uma promessa vazia lançada numa fantasia ou ilusão. Mesmo que um homem faça um juramento, os outros devem acreditar no que ele diz. Mas aqui, quem jurou? Deus jurou. Nós, os filhos celestiais, devemos acreditar absolutamente que todas estas coisas serão certamente realizadas. Com uma fé tão firme, nós devemos correr diligentemente pela recompensa que Deus prometeu dar-nos. Em primeiro lugar, vejamos as palavras de Deus no livro do Apocalipse capítulo 21 sobre o nosso futuro. Apocalipse capítulo 21. Vejamos o livro do Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Nós podemos dizer que este mundo desempenha um papel como uma amostra do nosso mundo futuro que Deus prometeu preparar para nós. Mais uma vez, o que é que vai acontecer? Não haverá morte. O que vai acontecer a seguir? Não haverá luto. O que vai acontecer a seguir? Não haverá choro. Além disso, não haverá dor. Este é o tipo de mundo que Ele está a preparar para nós. Aqui nesta terra, nós estamos a viver num mundo onde há muita dor, sofrimento, dificuldade e angústia. Mas o reino de Deus para onde iremos é um lugar onde não há mais dor, ou sofrimento, ou luto, ou tristeza. Para explicar mais detalhadamente, Deus diz que nos permitirá ter uma vida transbordante de alegria, felicidade e emoção, num mundo onde não envelheceremos e onde não haverá limitação de tempo nem limitação de espaço. De quem é este plano? É o plano de Deus e o pensamento de Deus. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, o que vai acontecer, assim sucederá, e, como determinei, o que vai acontecer, assim se efetuará. É assim que será o nosso futuro. Deus declarou, não apenas uma vez, mas mesmo através de repetidos juramentos, que Ele certamente o fará. Muitas vezes, nós concentramos-nos apenas em quem somos hoje e nas circunstâncias que enfrentamos no momento. E, com essa visão limitada, mergulhamos na frustração, nas reclamações e no sofrimento. No entanto, nunca nos devemos deixar cair em situações tão dolorosas. Esta nunca deve ser a nossa vida futura. Se não pudéssemos participar nesse lugar esplêndido, nesse lugar encantador e nesse mundo espantoso, como seria lamentável. Vamos continuar com o versículo 5. Vejamos o versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse: eis que, o que é que ele faz? Faço novas todas as coisas. Nós não estaremos a viver desta forma, mas viveremos num novo mundo. Deus disse que a carne e o sangue não poderiam entrar nesse mundo espiritual. Todas as coisas seriam renovadas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus está a conduzir-nos a este mundo. Vejamos o versículo 7. Vamos dar uma vista de olhos ao versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que escape será, no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós não devemos ser tais pessoas, mas sim, vocês e eu devemos ir para o mundo brilhante e esplêndido que Ele nos mostrou. Não concordam? Passemos ao capítulo 22. Capítulo 22, versículo 1. Então, mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. As nossas vidas nesta terra podem ser diferentes umas das outras. Todos têm diferentes posições sociais e estatutos. No entanto, Deus já designou a nossa vida no reino dos céus. Quando o tempo da nossa vida de fé chegar ao fim, para onde iremos? Nós entraremos no eterno reino dos céus. No eterno reino dos céus, não seremos apenas mais um do povo celestial. Deus disse que reinaremos como reis para todo o sempre. Simplificando,
Cada momento da vida de fé que estamos a percorrer agora é o tempo que nos foi dado por Deus, que quer que reinemos como reis no reino dos céus. Tendo isto em mente, devemos superar as dificuldades de hoje, as tristezas de hoje e as adversidades de hoje, e ser aqueles que podem entrar no reino de Deus. É por isso que os 66 livros da Bíblia nos dão muitos ensinamentos que dizem: não devemos fazer isto, ou não devemos fazer aquilo. Também dizem: se nos tornarmos em tais pessoas, podemos herdar o eterno reino de Deus. Tudo isto está escrito na Bíblia. É por isso que hoje guardamos o dia de sábado, de acordo com os mandamentos de Deus. Os membros femininos usam um véu na cabeça. Também guardamos as festas. Obedecemos a todos os regulamentos da nova aliança e pregamos diligentemente o Evangelho. Todas estas coisas que estamos a fazer agora estão a acumular bênçãos para o futuro, não estão? Passemos ao capítulo 21, versículo 21 de Apocalipse. Vejamos o capítulo 21, versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de que era? Ouro puro como vidro transparente. As pessoas no mundo gostam de ouro, certo? No entanto, quando formos para o céu, ele será inútil. Versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Vejamos o versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque, nela, não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia esclarece-nos que apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida podem entrar neste mundo glorioso. De quem são estes planos? São os planos de Deus. Foi também isto que Deus propôs. A fim de nos conduzir a este mundo, para que possamos reinar no reino dos céus, para todo sempre, Deus dá a cada um de nós a nossa própria vida. Todos têm fraquezas, que só ele ou ela pode conhecer. Uma vez que Deus sabe tudo, Ele deu a esta pessoa este tipo de dificuldade para a tornar mais forte, corrigindo o que está errado. Por favor, tenham também em mente que Deus nos deu a vida de hoje para preencher o que nos falta. Eu espero que todos vocês superem a vida de hoje com a fé de que o eterno reino dos céus certamente existe. Não é por isso que a Bíblia nos chama de estrangeiros e peregrinos que vieram do céu para esta terra. Não nos expressa assim? Passemos ao livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Sobre a terra significa neste mundo. Enquanto viviam nesta terra, eles disseram: esta terra não é a minha casa. Este não é o meu país. Descreveram-se a si próprios como estrangeiros e peregrinos. Vejamos o versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior. Isto é, qual é a pátria superior? Celestial. O eterno reino dos céus, a nossa pátria superior, é o nosso lar eterno. A maioria das pessoas que vivem nesta terra
não sabem de onde vieram e não sabem para onde vão. No entanto, Deus conhece o início e o fim da nossa existência. Onde é que Deus, que tudo sabe, nos diz que é a nossa verdadeira pátria? Se a nossa pátria é o céu, por que é que viemos temporariamente para esta terra, como estrangeiros e peregrinos? Afinal, estávamos no reino dos céus. Viemos a esta terra por um curto período de tempo, por causa dos nossos pecados. E Deus preparou este lugar para nós, para que, depois de vivermos a nossa vida nesta terra de forma graciosa e bela, de acordo com a vontade de Deus, nós possamos provar mais uma vez o eterno reino dos céus. Espero que cada um de vós nunca perca este mundo glorioso. O Evangelho de Lucas não menciona o céu e o inferno, na parábola do rico e do Lázaro. O homem rico não conhecia bem a Deus e não teve fé em Deus enquanto viveu nesta terra. Por esta razão, ele sofreu eternamente, no inferno eterno. Ao olhar para a cena escrita na Bíblia, eu oro para que nenhum dos membros da nossa família celestial vá para um lugar assim. Em relação ao nosso futuro, Deus deu-nos estas palavras na Bíblia, para que possamos prosseguir para o lugar glorioso no futuro. Há certas coisas que Deus preparou para nós fazermos nesta terra. Nós temos de seguir este caminho. Se não seguirmos este caminho, não podemos entrar nesse mundo glorioso. É por isso que o próprio Deus veio a esta terra e se tornou o Cordeiro, para que o possamos seguir. Por isso, em Apocalipse capítulo 14, o que é que a Bíblia nos diz para fazer? Diz-nos para seguirmos o Cordeiro para onde quer que ele vá. Além disso, quando lemos Miqueias capítulo 4, versículo 1, o que devemos todos fazer quando ele nos ensinar os seus caminhos nos últimos dias? Devemos fazer tudo de acordo com os seus ensinamentos. Por que é isso? Para onde é que ele nos conduz? Para o eterno reino dos céus, temos de ver esse mundo. Um membro deu muitos frutos hoje. É uma coisa boa. Um membro está, na verdade, há 10 anos ou 20 anos. Também é uma coisa boa. No entanto, o que é importante não é quanto tempo estamos, na verdade, como 10 ou 20 anos, mas estamos ou não a viver hoje de acordo com a vontade do Pai. Deus disse que os seus pensamentos seriam certamente realizados e o seu plano seria certamente cumprido. E que Deus preparou este mundo glorioso para nós e nos mostrou o caminho para o reino dos céus. Hebreus capítulo 9. Vejamos juntos o versículo 15. Vejamos Hebreus capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o... Aqui está a falar de Jesus Cristo. Ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam o que é que eles podem receber? A promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Por outras palavras, eles são os filhos celestiais. A prometida herança eterna do reino de Deus é simplesmente uma promessa de dar o reino dos céus aos seus filhos. Não é verdade? A fim de cumprir esta promessa, de que tipo de aliança Deus se tornou o mediador? Deus desempenhou o papel de ponte, através da nova aliança, para realizar essa obra. Ele veio a esta terra como mediador. Portanto, aqueles que não estão na verdade da nova aliança podem entrar no eterno reino dos céus? Não é por isso que devemos praticar diligentemente a verdade da nova aliança. Nós guardamos o dia de sábado, a Páscoa e as festas da nova aliança. Também seguimos o batismo da nova aliança. Não é viver uma vida de obediência a todos os ensinamentos de Deus para o bem do nosso próprio futuro. Todos nós devemos fazer o nosso melhor para não sermos preguiçosos. Vejamos o que Deus preparou e prometeu na nova aliança, recorrendo a Jeremias, capítulo 31, versículo 31.
Vejamos o capítulo 31, versículo 31. Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei. O que é que ele vai fazer? Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A razão pela qual Deus deu a nova aliança à humanidade é para que possamos herdar o eterno reino dos céus. Não é por isso que ele veio a esta terra, com a verdade da nova aliança. No entanto, será que as pessoas guardam o sábado da nova aliança? Não, não o fazem. E quanto à Páscoa da nova aliança? Têm elas a Sião da nova aliança ou as festas da nova aliança? O mundo não guarda nenhum deles. Não são todas as promessas dos 66 livros da Bíblia, as promessas de Deus aos filhos de Sião de hoje. Não é por isso que nós estamos a pregar com a intenção. Vamos para o mundo gracioso e belo que Deus preparou para nós. Vamos continuar com Jeremias capítulo 31. Passemos ao capítulo 31, versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus disse, na sua mente imprimirei as minhas leis. O que é esta lei? É a lei da nova aliança. Este é também o plano e a gestão de Deus que certamente será cumprido. Vejamos o versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas. O que é que ele vai perdoar? Iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Através da nova aliança, Deus perdoará toda a nossa iniquidade e tirará todos os nossos pecados. Uma vez que a nova aliança é uma verdade tão preciosa que ilumina o nosso futuro, não estamos nós a guardar o sábado da nova aliança e a Páscoa da nova aliança. O futuro que nos é dado é verdadeiramente um belo futuro. É um futuro brilhante. Embora possamos não ocupar uma posição elevada neste mundo, Deus está a projetar o nosso futuro como os reis do céu. Por isso, não nos apeguemos apenas à vida de hoje, mas corramos em direção ao reino dos céus. A Bíblia diz que o tempo dado a um indivíduo é de 70 anos, ou 80, se a sua força durar. Esta é a esperança média de vida. Assim, aqueles que aprenderam a verdade da nova aliança de Deus, durante esses 70 ou 80 anos, são verdadeiramente abençoados. No entanto, como há muitas pessoas que ainda não receberam tal bênção, Deus não nos diz para pregarmos este Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Vamos pregar com diligência. Ao fazê-lo, vamos conduzir aqueles que estão a viver no mundo das trevas para o mundo da luz, para que possamos caminhar juntos de mãos dadas em direção a um futuro brilhante. Nós estamos na verdade da nova aliança. Temos também a Mãe Celestial, que é a realidade da nova aliança. Então, pode haver um lugar mais glorioso no mundo? Uma vez que se trata de um lugar tão maravilhoso, não foi Deus que o apresentou a nós? Onde é que Deus nos disse para entrar? Nós temos de ouvir a voz de Deus, que preparou um futuro tão brilhante para nós. Vejamos Jeremias capítulo 4, versículo 5. Vejamos o capítulo 4, versículo 5. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei, tocai a trombeta na terra. Gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Qual é o nome da cidade fortificada? É Sião. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais. A Bíblia ensina-nos a ir rapidamente para Sião, a cidade fortificada. Se é a palavra de Deus, o que é que devemos fazer?
Sião é verdadeiramente um lugar brilhante, glorioso e esplêndido. Deus não nos concede a bênção da vida eterna, a salvação e a graça do perdão dos pecados em Sião. Vocês e eu, estamos em Sião agora? Sim, nós estamos em Sião. Demos eternas graças, honra e glória a Deus Elohim, Deus Pai e Deus Mãe, que nos chamaram a Sião, e concentremo-nos sempre no futuro que nos está profetizado. Se nos afogarmos nas dificuldades atuais, pensando, estou a passar por tais dificuldades, ou estou a sofrer tais dores, podemos perder o nosso futuro. Eu espero que todos os membros da nossa família celestial possam desfrutar da vida eterna e das bênçãos no glorioso reino dos céus, onde não haverá mais morte, luto ou dor, mas a alegria e a felicidade florescerão esplendidamente. Onde está a nossa pátria? Quando vocês leem Hebreus capítulo 11, versículo 13, diz que nossa pátria é o reino dos céus. Não percamos o reino dos céus. Eu peço também a todos os membros da nossa família celestial que deem graças eternas, honra e glória a Deus Pai e a Deus Mãe por nos ensinarem a verdade da nova aliança, para que possamos ir para o reino dos céus. Gostaria de concluir o sermão de hoje. Obrigado.